ficando cada vez melhor nas aberturas. A temática de hoje é pensamentos arborizados. Vamos ter que pensar o próximo, mas a Thaís fez uma ótima escolha de tema dessa vez. Eu admito que a Thaís me deu o maior desafio em termos de tema e pesquisa até agora. Porque, caindo nos artigos brasileiros, o tema pensamento arborizado não existe. E nem achei esse termo em inglês. Vai lá, Thaisa. Assim, faz sentido. Obrigado. No português, eu não achei esse termo de maneira alguma e nem próximo. Mas eu achei a menção de pensamento em rede, a nível conceitual de relacionar as coisas, que é basicamente do que se trata o pensamento arborizado. Para eu achar coisas mais completas, eu tive que partir para artigos em inglês. E algumas coisas eu fiz a conexão mesmo, a partir desses pensamentos arborizados. Foi uma das pesquisas mais completas que eu já fiz, e talvez no próximo tema eu parta para o francês, que também deve ter temáticas muito importantes e artigos de outras perspectivas. Até porque o universo francês da superdotação me parece relacionar muito mais ao ambiente, superdotação e talento, do que propriamente só a um aspecto neurológico, no sentido de um ambiente desenvolver a pessoa também. Então vamos lá. A minha fala toda vai partir um pouco das definições que eu achei e eu consegui mapear a partir dessas pesquisas aspectos desse pensamento arborizado e um pouco dos benefícios, malefícios, vantagens, desvantagens e até um pouco de relações diferentes sobre isso. A nível de conceito, o pensamento arborizado ele é um cérebro mais eficiente que faz as tarefas quantitativa e qualitativamente de maneira com mais qualidade e com menos energia e articula dois hemisférios do cérebro simultaneamente. O que quer dizer que a gente não ativa só o lado esquerdo ou só o lado direito separados. Isso já me deu uma visão muito diferente. A gente coloca menos esforço para alcançar respostas e solucionar problemas com estratégias diferentes. Explico o porquê das estratégias de onde vem daqui a pouquinho. Um dos malefícios a partir disso é que o nosso cérebro não desliga, que relaciona com o tema sono. É aquela coisa de dormir resolvendo problemas do mundo. Ou, em alguns casos, não dormir. E aí, também tem um outro lado que a gente se revigora mais rápido quando a gente se permite. A vantagem é a desvantagem que tem como a gente utiliza isso. De maneira muito sintética, o pensamento arborizado é a ideia de conectar mais informações em diferentes áreas ao mesmo tempo. A gente costuma se referir de maneira mais informal de uma ideia que gera uma sub-ideia, que vai conectando a outra ideia, tudo isso fazendo várias ligações que gera a criatividade. Uma outra maneira de dizer isso, que está neste vídeo, vou mandar a fonte para vocês, é um canal muito bom, Cérebro em Ebulição, foi um dos primeiros que eu comecei a estudar a superdotação, é uma psicóloga que está na França. Eu sei de coisas a partir da lógica francesa por ela, que é uma multidão de conexões neurais com ideias que se conectam em rede. A partir disso, a gente tem a criatividade, porque coisas que não têm relação alguma passam a ter relação. Que é a seguinte perspectiva. Se a gente pensar em garrafa, um pensamento linear, a gente vai cair garrafa, água e outras coisas. Que não vão, que vão ser um pouco mais ligados. A gente vai chegar a garrafa, formato, geografia, Brasil, África. A África parece alguma outra coisa. A gente pode pensar em alguma coisa com África e garrafa. E é esse tipo de pensamento que vai levar, por exemplo, quando a filha da Sandra trouxe que ela via marshmallows e pensava em buraco negro, pensando em uma série de sequências. Isso vai trazer para nós a criatividade e também com alguns reveses, que podem ser positivos ou negativos, dependendo de como a gente gera esse processo.
Se a gente for muito perfeccionista, a gente vai muito longe nas ideias e não faz as coisas. A gente olha, se eu fizer isso aqui tão longe, vira isso. Só que você não dá o primeiro passo nesse processo. Tanto porque você quer fazer ele muito perfeito, tanto porque você quer fazer já o máximo. E às vezes nem dá para fazer o máximo mesmo, por uma questão de tempo, recursos, assim por diante. Isso também pode trazer aspectos afetivos, isso eu achei muito interessante através das pesquisas, que é, vamos pensar numa história de banana. Nossa, banana me lembra fruta. Fruta me lembra minha avó. Eu tenho a memória triste com a minha avó. Aí você fica triste por um trem que não tem nada a ver com o tópico inicial. Ou você fica feliz, né? Também, isso faz com que a gente possa ficar desatento. Ou entediado, ou cansado mentalmente. Desatento porque a gente foge muito do assunto. Do tipo, o debate é sobre água, a gente vai cair em uma coisa muito nada a ver, que é líquidos químicos. Porque água é um líquido. E nem era a temática que a gente estava falando. Tédio, porque talvez a gente não gaste toda a nossa energia nesse processo e, ao mesmo tempo, não faça alguma coisa. E cansaço, porque talvez a gente se esforce tanto nesse processo de ir fundo nas ideias que a gente não recupera a nossa energia mesmo. Problemas no sono, como a gente já mencionou, ou também a questão de perguntas simples que a gente vai longe. Como o exemplo que a gente já deu em problemas escolares, que a pergunta para a criança é: deram 30 balas para a turma. Retou uma bala. Quantas balas cada um comeu? Se a gente for no simples, a gente chuta que cada um comeu uma bala. Só dos alunos. Aqui a superdotada vai olhar para isso. Cada um comeu realmente uma bala? Isso conta o professor? Faltou aluno? E essa criança fica girando em círculos em torno da pergunta. O que fala da criatividade, mas também fala de uma fuga do assunto. Vai trazer uma perda de foco justamente por esse processo. E vai vir com um outro processo que, mesmo quando a gente consegue lidar internamente com isso, é o comunicar isso. Principalmente quando a gente trabalha em área que envolve comunicar diretamente com outras pessoas, seja na parte escrita ou na parte oral. Pegando a Vanessa, por exemplo, que está na advocacia, e outras pessoas que estão em outras áreas que passam por esse processo, a ideia dela vai lá longe e ela realmente já entende, só que ela tem que explicar ponto a ponto e basicamente virar uma palestra e explicar tudo isso. Que é e que mais? Ela vai ter que encontrar palavras e significantes e significados que façam sentido para o outro, além da própria ideia. E recursos, porque ela mesma vai ter pensado nos recursos que vai usar, no tempo que vai usar, como que vai fazer, mas para o outro vai ser um outro processo. Vai lá, Vanessa. Minha conexão tá ruim, mas vamos ver se eu consigo falar. E aí, sabe o que acontece? Quando eu termino de falar com a pessoa, depois eu fico pensando assim, eu vou embora, eu acho que as pessoas acham que eu sou doida. Que eu acho que eu falo sozinha, e as pessoas percebem que eu falo sozinha. Porque eu fico pensando assim, eu fico repetindo a conversa na minha cabeça, para eu ter certeza de que a pessoa realmente entendeu o que eu queria dizer. Que às vezes eu uso analogias, às vezes eu uso coisas que para mim são super assim, de boa, mas que eu não sei se a outra pessoa entendeu. Hoje aconteceu 2 vezes, eu tive duas reuniões e eu saí nessa mesma situação nas duas. Eu estou até agora repetindo as mesmas coisas que eu falei nas 2 reuniões, para saber se realmente foram boas. É Sim, triste isso. justamente. Tá, isso que você mencionou sobre a parte da cozinha é um pouco da rigidez do autismo, tá? Essa coisa de você. O autista, ele vai trazer essa coisa do concreto. Então, dizer um pouco de sal, adoro que a Aline tá rindo nesse processo quando eu falo isso. Um pouco de sal diz para nós nada. Se você não falar para mim e para a Aline, coloca 3 colheres de sal, essa comida não sai. E o problema é que você ainda precisa especificar. As 3 colheres de sal são colheres de café,
são colheres de chá, são colheres de sopa, porque, né, existem muitas colheres. Ou então aquela questão do sal a gosto. Hoje o Dude estava até falando essa questão comigo. A gosto de quem? A gosto do cliente, a gosto do chefe, porque cada um tem um gosto. Aí eu falei, olha, você faz com pouco sal, e aí se o cliente quiser, ele coloca mais sal. Mas e se o cliente não gostar? Pronto, aí já virou uma discussão de muitas horas. Justamente. Então, só para te dar esse contexto, Thaís, essa concretude é do autismo mesmo. Gera uma questão de comunicação própria do autismo, não da superdotação. Outro aspecto que vai acelerar ou dificultar isso é a velocidade do pensamento não é a mesma da fala nem da escrita. Então, tem hora que a gente desregula que é falar igual um Fórmula 1, sendo que não tem corda vocal e boca que sustente tal velocidade de fala. E nem pessoas que entendam tal velocidade de fala. É a ideia de pensamento acelerado. Que quando a gente está em crise, é realmente um probleminha. O oposto a isso é o pensamento convergente, que é o do neurotípico. Ele tem uma vantagem que é até interessante. O problema é que essa vantagem é o limitador. Ele te põe concentrado e você não se distrai na linha do pensamento. Eu não posso deixar de falar do Renzulli nesse processo, o clássico Renzulli, conhecido Renzulli, que ele fala do rendimento com a tarefa, da criatividade e do envolvimento, que vai envolver realmente esse processo muito mais como um resultado, porque o Renzulli, uma das críticas sobre ele é que ele é da questão do desempenho. Quando ele vai nas escolas, essa ideia do como a pessoa superdotada desempenha nas escolas. É isso que ele trabalha, mas a criatividade ele vai muito nesse processo. No material que a pessoa tem, no quanto ela se envolve, que vai gerar um resultado melhor. Que também questão mais ou menos de tem uma clareza mais tranquila quanto ao resumo, então eu vou pular para a próxima. Se não tiverem, vocês podem me falar. Eu estou supondo uma coisa que talvez vocês não saibam. E aí, eu achei um artigo que é do inglês, que eu não achei data, mas que foi o mais importante nessa pesquisa toda. Ele fala de autores mais antigos que fizeram uma pesquisa com crianças superdotadas e não superdotadas e crianças muito inteligentes. Não ficou claro para mim se ele está falando de alto QI sem superdotação no artigo. Mas ele diferenciou superdotação ao muito inteligente e criança que não é nenhuma dessas duas coisas. E aí ele classificou as diferenças de pensamento entre todos. E ele deu características do pensamento da pessoa superdotada que eu olhei para isso e fiquei impressionado o quanto isso realmente nos descreve. Que realmente desmembrou o que a gente chama de pensamento arborizado. A primeira coisa que ele trouxe é a gente tem uma memória melhor e um conhecimento de base, que é a gente tem uma quantidade maior de informações que são ancoradas na gente. A gente não esquece delas. Elas estão ali guardadas. O que eu chamo de segundo plano. Porque eu gosto de computação, então eu chamo de segundo plano. Mas vocês podem chamar de outra dimensão, enfim. Nomeiem na metáfora que fazem vocês felizes. A gente gera esse conhecimento através da nossa autoavaliação, porque a gente está olhando para a gente o tempo todo. Então, a gente está pegando esse conhecimento que está em nós e comparando ele com outros conhecimentos e com a realidade o tempo todo. Isso naturalmente gera uma relação de conhecimentos que as pessoas neurotípicas não fazem. O que também nos dá uma sobrecarga e uma energia cerebral gasta o tempo todo. A gente também tem uma consciência da utilidade desse conhecimento e possíveis outras utilidades. Do tipo, eu sei mexer bem em uma comida para fazer. Só que esse mexer bem em uma comida pode ser uma habilidade para eu fazer alguma coisa da química? Estou indo bem longe aqui. A gente consegue entender que esse movimento de mexer bem em alguma coisa pode ser outras coisas. Vai lá, Thaís. Quando eu comecei a estudar química, eu relacionava muito com comida. Você falou agora,
Como eu tô lembrando aqui, eu ficava relacionando as coisas, sublimação, evaporação, aí eu lembrava da comida, aí eu relacionava tudo à comida, o sal, o NaCl, não, era muito aplicável para mim. Aí a cozinha se tornou mais complexa para mim a partir do ensino médio. Sim, justamente. Tradução disso tudo. A gente consegue pegar uma habilidade e olhar para ela num contexto maior do que a própria habilidade. E isso faz uma diferença gigantesca. A gente pega esses conhecimentos todos, relaciona entre si e amplia o uso deles. Só isso já dá um material de pesquisa gigantesco. A outra questão que entra como processo automático, que isso talvez seja o segundo plano que a gente tanto fala, ou a segunda dimensão, que corre automaticamente na gente, é a metacognição. Essa metacognição é quando a gente fica olhando para nós o tempo todo. Seria a engrenagem que faz isso rolar. Tanto na nossa autorregulação, quanto na nossa autoverificação. Isso funciona melhor na gente. Agrega a isso a velocidade do pensamento, que é quando a gente para e fala uma coisa pra gente, a gente fala assim. A gente roda um monte de coisa na cabeça e dá uma resposta. Mas que é esse processo rolando? Olá, doutora Sandra. Seja bem-vinda. Você pode me chamar no WhatsApp também, enfim, se você precisar. Até mais. E aí, a gente também consegue coletar mais informações, pegar essa informação de um contexto e um problema, levar ela além do tipo, na educação, há um aluno que não sabe ler. Uma leitura disso pode ser, ele só não sabe ler. A gente vai, talvez, levar. Ele não sabe ler por quê? Será que ele sabe a base da leitura? Será que a família dele pratica essa leitura com ele? Será que a leitura tem sentido? Também a gente vai entender o que falta de informação ao mesmo tempo, o que é. Só me disseram que ele não sabe ler. Eu consigo entender qual é o problema totalmente só a partir dessas informações? E também excluir informações desnecessárias, que é, tá, a família dele ter carro é importante para mim sobre o problema dele saber ler? Não, não vou pensar sobre ela. Tudo isso ocorre simultaneamente. Esse artigo também diferenciou conhecimento procedural e declarativo. O declarativo é, eu sei, é o quê. O procedural é o que eu falei antes, o como, para que serve, onde vai estar. É o ampliar esse conhecimento. Também, o que ele traz é sobre flexibilidade, que a gente pega esse conhecimento, vê alternativas desse conhecimento e coisas próximas, em representações do tipo, eu vou misturar. Misturar, para nós, vai ter N significados, até abstratos. Ou a gente consegue pensar em estratégias diferentes para esse conhecimento. Do tipo, eu vou misturar como? Tem que ser exatamente com a minha mão? Eu posso pegar uma maquininha e misturar isso no liquidificador? Eu posso pegar na bateria dele, fazer ela rodar por mim? Obviamente pode dar errado, mas a gente pega aí e isso e pensa em estratégias. O que é parte do processo também dá errado. Seríamos felizes com o erro da coisa. E aí, o que eu mais gostei foi, a gente procura por complexidade, porque também aceita ambiguidades. A gente não olha para um problema e olha certo ou errado. A gente olha, o que pode ser esse problema? A gente fica procurando complexidade que às vezes nem precisa. Ou cria uma própria complexidade. Nesse artigo, uma das coisas que eles fizeram foi o teste da Torre de Hanoi, quando você tem que pegar os círculos maiores e menores e botar na ordem certa. As crianças que conseguiram fazer com facilidade criaram estratégias mais complexas do que adultos para fazer aquilo tudo. Quase que um sistema próprio para realizar aquela mesma tarefa. O que é muito bom, mas às vezes coloca a gente em enrascada que não precisa. Tipo essas perguntas simples que a gente coloca coisas que não são necessárias.
Esse artigo, eu também vou enviar ele aqui para vocês, para quem quiser ler. Está aqui. E aí tem mais duas partes da minha fala que eu separei, que foi uma pesquisa do inglês, de novo, relacionado ao aspecto musical. Crianças superdotadas no aspecto musical conseguem pegar os 3 pontos da música, que, segundo o artigo, a pessoa faz quando cria uma música. Aspectos da voz, instrumento e composição. Via de regra, a pessoa resolve isso de uma vez só. A criança superdotada na música, ela pega isso tudo, ao mesmo tempo brinca, cria, recria, generaliza, analisa e comunica tudo isso através da sua sensibilidade e da questão emocional. Vai lá, Thaís. Isso seria tipo assim, eu tive contato com música aos 5 anos de idade, né? Então seria uma coisa tipo assim, a música mexe com os meus sentimentos, ao mesmo tempo eu vejo que é possível cantar, que é possível tocar, que é possível mexer os pés, e eu sinto uma coisa no cérebro, e ao mesmo tempo eu faço Isso. conta de matemática, é mais ou Você menos pensa, uma coisa você assim. pensa na nota, pensa no tom de voz, você vai mexendo em tudo isso junto. Aí regula tudo junto. Por Isso. exemplo, quando eu toco piano, porque como eu tenho que ler, tocar com as 2 mãos e tocar o pedal, eu não consigo cantar. Só que eu canto na minha cabeça. Uhum. É uma coisa mais ou menos assim. E quando eu gostava muito de MTV, a MTV antiga. Quando eu escutava a MTV, eu ficava, não, agora eu vou escutar o baixo, agora eu vou escutar a bateria, agora eu vou escutar só a voz, agora eu vou entender a letra. Aí eu ia, separava, depois juntava tudo e eu sentia a música. Seria uma coisa assim, então. Isso mesmo. Isso mesmo. Legal, muito legal. Esse artigo eu achei muito interessante, que ele foi bem completo. Outros artigos que eu não tive acesso, porque eu não consegui ter acesso mesmo, eu nem entendi se era pai a plataforma, mas que eu só li o resumo, porque eu tive acesso. Tem um que estava falando, entendendo as diferenças de gênero em crianças superdotadas. Aí, pelo menos, só o resumo me disse uma coisa que eu achei muito legal. Os meninos conseguiram pensar de maneira mais separada das coisas, classificando. As meninas relacionando mais, só que nenhum dos dois com grandes diferenças. E o outro era sobre o pensamento de crianças superdotadas das pessoas na Coreia, mas aí nem em resumo eu tive acesso. Porque eu não entendi como que eu entrava, na verdade. Se eu tinha que pagar alguma coisa, tinha que fazer um cadastro, enfim. Beleza. E aí eu vou falar da parte que eu coloquei, que é eu tenho observado em mim e em todos vocês, como um todo, pessoas superdotadas no geral. Vygotsky e Piaget são dois autores muito importantes na psicologia que falam do aprendizado. A diferença dos dois é que o Piaget ele fala de fases fixas do desenvolvimento, Vygotsky ele não fala disso, ele só fala do desenvolvimento proximal. No Piaget, a superdotação ela vem na ideia de pular fases desse desenvolvimento, o que já é quase dado esse conceito. A criança que lê mais rápido é a criança que entende algumas coisas mais rápidas, gerando a sincronia. Para o Vygotsky e para o Piaget, ele chega no pensamento concreto e para o abstrato na adolescência, e depois tem pensamento além do abstrato, que é na fase adulta, que é o pensamento relacional. Felipe, me ajuda nessa se você estiver lembrando do que eu estou falando. Opa, voltei. Eu não escutei ainda, só. O Piaget, ele Sim. tem vários pensamentos que ele coloca. Uhum. Aí o abstrato é na adolescência, só me corrija se eu estiver errado. Depois do abstrato, tem mais um pensamento que é só quando você amadurece muito, que é na fase adulta. Que eu não me lembro o nome do conceito. Você está lembrado de qual é? Não, de cabeça assim, não. Mas
é um pensamento mais relacional, é um pensamento mais maduro emocionalmente falando. Que você chega lá por uma idade mais avançada, dos 30 e poucos. Passa por uma experiência de vida mesmo, por uma maturação. O Vygotsky é o que eu acho mais interessante para aplicar para nós. Porque o que é o desenvolvimento proximal? E ele faz um livro explicando isso, assim, eu acho muito legal. É basicamente, se alguma coisa é muito fácil, ela não tem graça. Se alguma coisa é muito difícil, você não tem estímulo. Só que a gente olha para isso e fala, é muito difícil, eu quero. Só quando é muito trabalhoso que a gente não quer. Quando tem muitos passos. E aí é um problema também que a gente foge dos processos. E nisso, qual que é a relação dos dois que eu percebo? A gente consegue, através da nossa empatia e entendimento do outro, quando o outro nos conta uma experiência, viver a experiência mesmo que a gente não tenha vivido ela. A gente pega essa experiência do outro, compara com a nossa, é como se a gente tivesse vivido, a gente escolhe se a gente quer viver isso ou não na prática. Isso vai nos enriquecendo ao longo dos processos. E aí a pessoa conta assim, nossa, eu fui no cruzeiro, tinha isso, tinha aquilo. Aí você fala, não quero viver isso. Aí você já corta isso ou escolhe a partir do que o outro conta. Enfim, falei bastante hoje. Como eu falei, a pesquisa foi uma das mais ricas que eu consegui fazer, dos temas mais desafiantes. E é isto. Agora é com vocês. Pode falar? A Paula Prober, ela até compartilhei com vocês. Compartilhei. Ela tem 3 livros a respeito do pensamento arborizado. Eu achei 2 na internet. Ela chama Paula Prober. E parece que ela dá uma luz, assim, parece que ela é especialista no assunto. Depois procura a respeito dela. Eu ainda não li os 2 livros que eu tenho. E tem na Amazon. Só o 3º livro que ela lançou recentemente, que não tem no Kindle. Obrigado, gostei da indicação. E aí é com vocês, gente. Agora eu vou deixar que vocês compartilhem também experiências com isso, coisas afins. Aí eu acho que... Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Eu queria entender era esse pensamento de adulto que você falou. Que a gente pula etapas e depois fica abstrato e depois é um pensamento além. Sim, é porque o Piaget, ele é muito... Felipe, você pode me ajudar nessa também, porque você passou por esse processo na faculdade, ainda que você não é focado em crianças. Deve me ajudar nessa. Estou aqui ao mesmo tempo fazendo pesquisas para poder me lembrar. O Piaget, ele traz que cada etapa da vida a gente desenvolve um tipo de pensamento. Então, uma criança muito pequenininha, ela vai ter uma limitação, que é essa ideia... É tipo um bebê, quando você tampa o olho dele ou quando você some, que ele acha que você não existe. Até que ele entenda que o mundo é mais do que o que ele está vendo. As coisas podem existir sem ele estar vendo. Um bebê superdotado, ele talvez pule essa fase, por exemplo, ou dure muito pouco. E aí, para o Piaget, a gente só chega no pensamento abstrato mais ou menos nos 11, 12 anos. Até lá ele é muito concreto, ou pelo menos mais concreto que abstrato. A criança superdotada, ela chega no abstrato aos 8, 7 anos, talvez. Não parei para dar uma pesquisa nesse sentido. O abstrato é quando você explica a uma criança... Olá, Simone, que bom que você conseguiu. Tá? O abstrato é quando uma criança consegue entender que saudade não é um conceito material. Adulto talvez já é esse. É quando você reflete sobre si mesmo. A questão é que muitos adultos não chegam nisso. Por isso que é estranho a gente falar em pensamento adulto a partir disso. Salvo engano, é pensamento reflexivo. Eu achei uma coisa interessante sobre isso que você está falando. Que não é necessariamente o tipo de pensamento, mas tem a ver um pouco com essa perspectiva das fases. Não é necessariamente aquilo do pré, do
a gente chama pré-operatório, operatório. Na verdade, são 3 nomezinhos. O primeiro é anomia. Crianças de até 5 anos, geralmente, a moral não se coloca, como as normas de conduta serão determinadas pelas necessidades básicas. Então, quero fazer cocô, choro, ou faço cocô, né? Porém, quando as regras são obedecidas, são seguidas pelo hábito e não por uma consciência do que é certo e do que é errado. Um bebê que chora até ser alimentado é um exemplo dessa fase. A fase de heteronomia. Crianças de 9 a 10 anos de idade. O certo é o cumprimento de alguma regra e qualquer interpretação diferente desta não corresponde a uma atitude correta. Um homem pobre que roubou um remédio da farmácia para salvar a vida da sua esposa está tão errado quanto o outro que assassinou a esposa seguindo o raciocínio heteronômico. E o último é a autonomia, é a legitimação das regras. O respeito a regras é gerado por meio de acordos mútuos. É a última fase do desenvolvimento da moral. Tendo conhecimento que as crianças e adolescentes seguem fases mais ou menos parecidas quanto ao desenvolvimento da moral, cabe ao educador compreender que há determinadas formas de lidar com diferentes situações e diferentes faixas etárias. Cabe a ele conduzir a criança na transição, anomia e heteronomia, encaminhando-se naturalmente para a sua própria autonomia moral e intelectual. Então, eu acho que essa questão que você está falando seria que essas fases são realmente encurtadas, a ponto de você, inclusive, de certa forma, talvez, inclusive, vivenciar experiências de idas e voltas, que é aquilo que a gente falou da perspectiva do superdotado, de ter, muitas vezes, um raciocínio racional para muitas coisas, mas muito emocional para outras. Então, por exemplo, uma criança superdotada que talvez entenda algo super complexo, mas que tem uma situação, por exemplo, de ver um personagem do filme morrer e chorar muito e achar aquilo muito triste por causa dessa perspectiva, digamos assim, desse retorno, né? Que não é necessariamente uma perspectiva de se tornar menos maduro ou mais maduro. Mas eu acho que, de fato, essas fases são encurtadas e esse encurtamento pode levar justamente a essa confusão, né? Porque para uma coisa você vai ser adulta, vai ser aquela criança que a pessoa fala, estou sentindo que eu estou conversando com um adulto, mas do nada ela faz malcriação e birra, porque ela é criança, ela não deixou de ser criança, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que você está trazendo, só que eu não encontrei o tipo de pensamento mesmo. Então, eu sou pedagoga e eu fiz um magistério numa escola construtivista, então acho que eu entendo um pouquinho da teoria do Piaget e do Vygotsky, né? Eu já estudei bastante. O Piaget, ele era um biólogo suíço que ele começou estudando pássaros. E depois ele foi estudar os filhos dele. Então, ele vai no desenvolvimento mesmo biológico do raciocínio. Ele estuda, né, como se dá o desenvolvimento da inteligência do raciocínio. Então, ele começa com 0 a 2 anos, que é a fase sensório-motora da criança, que a criança põe na boca, que a criança sente, ela aprende o ambiente através dos sentidos, né? Aí depois vem o operatório sensório-motor, operatório concreto, né? São 4, operatório formal e tem o último, né, que é o operatório formal, né? Eu sei que sensório, pré-operatório, a criança vai começar a desenvolver experiências precisando sempre do concreto, ela vai testar, ela vai aprender através da repetição, né? É essa fase, né? Que a mãe some, ela acha que a mãe sumiu mesmo, que o carrinho entrou embaixo da estante, ela não lembra mais que existe o carrinho. Depois ela vai vir pro operatório concreto. O que é o operatório concreto? O melhor exemplo, como a criancinha começa a fazer conta, usando os dedinhos, usando lápis, ela precisa de algo concreto para aquele raciocínio. Então, ela só vai conseguir se ela tiver ali os lapisinhos, os dedinhos para contar. E aos 12 anos, supõe que todo mundo já chegou no operatório formal, que é o raciocínio abstrato, que é a gente fazer conta de cabeça, a gente entender uma fórmula de física, um conceito abstrato, uma figura de linguagem, né? Porém, a criança superdotada, ela apresenta uma assincronia desse desenvolvimento. Então, por exemplo, o meu filho,
eu só descobri que ele era superdotado quando ele tinha 10 anos, e com um psicólogo muito legal, que a gente foi descartando as possibilidades. Mas com 4 anos ele já fazia contas de cabeça. Ele falava assim, no carro ele queria que a gente distraísse ele, mãe, faz uma conta. Aí você fazia 429 menos 273. E ele gostava de ficar jogando isso no carro. E eu achando que as crianças de hoje estavam tudo mega desenvolvidas, que todo mundo estava assim, que o mundo tinha evoluído, que os jogos online ajudavam. E ele assim... Aí, a minha filha, que foi a segunda, eu já enxerguei bonitinho essas fases, assim, do desenvolvimento. Nem criancinha pequena não sabe que hoje é sexta-feira, hoje é quinta, né? Mas na sexta ela fala assim, amanhã na escola. Aí você fala, amanhã não tem escola. Ah, amanhã não tem escola. Então, na criança superdotada, você não vê essas fases, elas se atropelam, diferente de uma criança com desenvolvimento típico. Porém, o desenvolvimento emocional também é assincrônico. Então, que nem meu filho tem 12 anos, mas ele gosta de dormir com bichinho de pelúcia. Ele não está preocupado em ser adolescente, em ser mocinho, ele sente essa necessidade, né? Do carinho, do abraço. E aí é isso que dá as características. Enquanto na parte do raciocínio lógico, do raciocínio formal, a gente vai longe, o negócio, assim, você tá discutindo, ele vira assim para mim no meio da C&A e fala assim, mãe, o que você acha que vai ser importante para o Brasil, o Egito entrar nos BRICS? Você fala assim, peraí, Egito, o que Egito exporta? O que eu entendo de economia do Egito? Aí você fala assim, eu tô no meio da C&A, peraí, deixa eu trocar a roupa que eu vim trocar aqui depois da gente. E ao mesmo tempo, se você fala um não, mas assim, ele começa a chorar. Então, é isso que eu percebo, assim, que é uma sincronia desse desenvolvimento. Quando ele vai te explicar buraco negro, salto quântico, ele vai ter dificuldade Outro dia foi engraçado. Ele teve um interclasses e a sala dele não fez camiseta. E aí, todo mundo tinha camiseta, né? E aí, eles resolveram ir tudo de camiseta preta. Aí, a diretora pegou bem ele para dar bronca. Porque vocês tinham que ter feito camiseta, se vocês não vieram, era para ir de uniforme. Meu, ele fica completamente desestabilizado. Ele poderia tranquilamente dar uma palestra sobre física, mas levar, assim, uma invertida da mulher, vir e falar que ele estava errado, para ele é super difícil. Então, eu acredito que seja sobre isso, assim, essas assincronias de desenvolvimento. E é o que é difícil da gente falar para os outros que uma pessoa é superdotada. Porque enquanto ele faz lá um cálculo de física, ele é o bobo, infantil, porque ele ainda quer a mãe, ele ainda quer o ursinho. É complexo. E aí, você quer que fale um pouquinho do Vygotsky? Ué, agora vamos passar a sequência, só pra gente não Tá perder. bom, depois qualquer coisa eu falo. Eu mandei no chat a resposta do pensamento do Piaget, pro pessoal ler aí. Tá bom, mas eu acho que deu para entender, gente, um pouquinho? Então, tá bom. Vai lá, Natália. Se ela quiser falar, pode falar, que eu achei bem interessante o que ela está falando, né? Eu ia falar sobre o pensamento organizado, mas o que ela trouxe agora é exatamente descreveu o meu filho, né? Tipo assim, essa coisa, mãe, fala quanto é 254 mais 520, o tempo inteiro, isso aí, quando era mais novo. E agora ele também está com 12, vai fazer 13, mas ele dorme com 5, né? Então, uma coisa não acompanha a outra muitas vezes, né? Aquele pensamento. E outra coisa que acontece muito, que eu observado no meu filho, é que ele tem crises existenciais desde muito tempo já, né? Ele agora está muito forte, tipo, mãe, para que eu existo? Para que eu existo? Por que eu nasci? Essas coisas. E tem uma angústia tão grande, que isso é uma ansiedade que está me preocupando, porque começou agora com um psicólogo para trabalhar aqueles pensamentos, e me falaram assim, são pensamentos que são muito, porque o raciocínio dele
ele se questiona a vida, por que que nasci, por que que eu vivo, mas a maturidade emocional não acompanha aquele pensamento que eles têm. Porque quando você observa, você vê a injustiça, você vê as coisas como estão todas erradas, você enxerga, mas agora, o raciocínio de você meditar, de você refletir sobre aquilo, eles não têm a maturidade para refletir de uma forma que venha trazer um alívio em seu coração. Tipo assim, não é assim, porque as coisas são dessa forma. Então, quando você é adulto, você mastiga aquilo e consegue extrair alguma coisa boa. Agora, quando você não tem a maturidade para enxergar aquilo, é como que ele está enxergando algo que ainda não consegue mastigar, não consegue refletir de uma forma que não traga ansiedade, né? Então, talvez tenha a ver com isso, né? Que você pode ser sumamente inteligente, mas não ter a maturidade de conseguir entender aquilo que você está enxergando, né? Então, isso muitas vezes traz angústia. E outra coisa, o pensamento arborizado, o que acho que tem muito, traz muitas vezes muita dúvida para a gente. Porque eu arborizo muito no sentido assim, ó, para o largo. Os caminhos se abrem de 1000 formas diferentes. Eu tenho que fazer tal coisa, mas como que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, assim, assim. Se eu pegar esse caminho, pode acontecer isso, 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 isso. Se pegar esse caminho, pode acontecer isso, 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 isso. Abre tantos caminhos para chegar a algo muito simples, que muitas vezes a gente se perde em tantos caminhos e fica assim, qual que eu pego? Porque tem coisas que a gente não tem controle. Tem coisas que a gente tem controle. Tipo assim, eu vou sair às 8, depende de mim, eu preciso acordar às 6. Mas tem outras que você não tem o controle. Então, vem assim uma espécie de ansiedade de você se perguntar qual é o caminho que eu vou tomar, porque você já pensou tantas alternativas. E pode acontecer tantas coisas diferentes para você conseguir aquele objetivo, que você entra numa confusão. Acho que esse pensamento arborizado é bom para algumas coisas, mas é muito ruim para outras. Você se perde, sabe? Acaba se perdendo nas possibilidades e vem uma espécie de ansiedade, uma espécie de... E aí você fica angustiado, não sabe qual caminho tomar. Porque dos 10 que viram na mente, 4 são muito bons. Mas qual dos 4 é melhor? Né? E se você pegar aquele e você depois fica pensando mais nos outros 3 que eu não escolhi, talvez seria bom. Aí começa aquela dúvida, será que eu peguei o correto? E vem uma ansiedade. Será que escolhi o melhor? Será que era esse o caminho que tinha que escolher? Porque aquele lá poderia acontecer isso. E tantas possibilidades, como que abre, sabe, 50.000 caminhos na tua frente, você não sabe qual pegar. Acho que assim que funciona um pouco minha cabeça, é o que mais atrapalha para mim, né? E havia muitas possibilidades, né? E das quais você depois fica com dúvida qual que você vai pegar, qual que é a melhor, né? Então, você consegue fazer um cálculo de qual poderia ser melhor, mas a gente não consegue saber exatamente qual vai ser o melhor. Talvez a gente acabe escolhendo o pior, né? E aí vem a culpa, né? Nossa, como fui burra, né? E parece que fica uma briga, né? Dentro da cabeça, né? Pensando, qual que vai ser melhor, mas esse aqui, não, acho que errei, né? Então, eu acho que esse pensamento arborizado, muitas vezes atrapalha mais do que outra coisa, por lo menos, eu acho. Coisas que são muito simples, a gente acaba se atrapalhando. Tipo assim, um exemplo. Fui fazer o teste de lógica. E eu fui fazer o teste de lógica, e eu fiquei pensando em tantas possibilidades, que a mais simples, que era mais simples, eu não vi. Eu errei por boba. Eu errei porque fui no complexo. Você entendeu? Era simples, gente. Era muito simples a resposta. Mas eu fui procurar o mais complexo, perdi tempo e acabei errando. Então, é isso que muitas vezes é ruim, porque algo muito simples, a gente acaba gastando muita energia. Uma pessoa com uma inteligência, não, tipo assim, média-baixa, resolveria muito mais rápido que a gente, talvez. Porque vai no direto. Isso aí acabou, acertou. E você fica planejando tanto, e fica testando tanto na mente, que perdeu energia, talvez nem faz. Eu acho que isso aí que muitas vezes atrapalha. Para muitas coisas é muito bom, né?
mas para outra você acha que não é tão bom, né? Então é isso que eu queria falar, só. Aí a Aline já queria falar um tempão, a Sandra, o Felipe e a Simone de novo. Aí vocês falam tudo, a gente passa do horário, tá tudo bem? É só pra gente também dar voz a todo mundo. Vai lá, Aline. Eu queria falar sobre uma experiência que a gente está vivendo aqui em casa, sobre essa questão do pensamento, né? O que eu sou, o que eu significo para a sociedade, o que eu posso fazer. E acaba que Dude ele percebeu essas limitações já faz um tempinho, e com isso vieram os pensamentos de autoextermínio, sabe? E a gente está trabalhando muito com isso, porque é aquela coisa, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso salvar o universo, eu preciso criar um modo da gente não morrer, mas eu não tenho como fazer, então, para que eu vou viver? Não quero viver mais. E eu acho que é muito complicado, sabe? Aí Dude também tem a questão de gênero, que ele não se identifica com o gênero de nascimento, e agora a gente pensou que pudesse ser do gênero oposto, né? Mas agora ele percebeu que não se identifica com gênero nenhum. Eu ainda tenho dificuldade para usar pronome neutro, mas é isso, assim, acho que é muito pensamento para uma mente que ainda não está completamente madura, sabe? E um exemplo que foi dado antes, a questão de dormir com bichinho e tal, Dude tem muito isso, sabe? Programação, entende de robótica, mas, por exemplo, se ele vê um filme que tenha um robô e o robô foi destruído por algum motivo, ele chora e vai chorar por semanas, porque o robô do filme morreu, mesmo sabendo que filme não é a realidade, que é uma animação, que o robô não existia de verdade, mas ele tem aquele sentimento, sabe, aquela tristeza por ver que o robô na história morreu. O robô não é gente, o robô não é vivo, mas o robô da história morreu, ele vai chorar. Então, acho que essa questão é muito complexa, assim, para eles, né, pior ainda, que já são que são pequenos ainda não conseguem entender, mas para a gente também, sabe, quando a gente para e fica pensando nas dificuldades, né, nos problemas e nas coisas todas que acontecem no mundo que a gente poderia fazer ou não, isso acaba deixando a gente um pouco deprimido, sabe? Vai lá, Sandra. Não, é só para comentar, porque eu achei interessante que tem pelo menos mais 2 outras mães aí que têm filhos de 12 anos, né, superdotados, e esse pensamento aí é muito interessante, porque é uma dificuldade tentar trazê-los, né? A minha filha, no caso, é a mais nova dos 2 irmãos mais velhos que são superdotados, então ela sofre menos, mas o mais velho foi muito difícil. A segunda, até hoje eu ainda não consegui ajudá-la, e ela não tem noção de tempo, essas coisas do tipo, está com 19, e a mais nova é mais, consegue administrar isso com mais facilidade, mas por causa do convívio, né? E assim, eu não sei se é impressão minha, se tem mais alguém aqui das ciências exatas, mas eu, quando eu seleciono, por exemplo, quando é da parte de exatas, eu consigo mais controlar isso. Mas se não, eu viajo, entendeu? Mas assim, não sei se é fato das ciências exatas, mas assim, a gente meio que, eu arborizo menos, eu viajo, mas eu volto, tipo, ponho pontos, sabe? Mas é muito difícil controlar o pensamento e aquilo que foi falado lá no início, que é a gente conseguir reduzir o repertório, porque dentro da cabeça tem 1 tonelada e a gente precisa entregar 2 gramas. Tem 20 minutos para falar, tem 15 minutos para falar. Então, essa é a minha dificuldade, de trazer para o mundo real aquilo que está lá na cabeça. Que, no caso, todos nós, né, o pai, os 3 filhos e eu, a gente mais matemática mesmo, é computação, então a gente se dá muito bem, mas assim, é difícil outras áreas que a gente adoraria ou precisaria, a gente tem muita dificuldade, tipo,
sei lá, coisa que a gente gostaria de fazer, então a gente meio que faz só a gente aqui. É um grupo mesmo que eu já falei em outras reuniões, que a gente está tentando melhorar, porque tirar uma foto ali fazer um flerte com Tiradentes, por exemplo, né, Rafael? Foi uma vitória. Fala aí, Simone, depois eu pego a palavra. Peraí. Ah! Tá ruim aqui a internet. Travou aqui. Internet travou. A gente tá te ouvindo, Simone. A internet, eu não tô achando vocês agora. Aff, Maria. A gente que eu ouve tô- você de qualquer maneira. Eu tô na casa da praia, a gente chegou agora há pouco, tá meio... ainda estão assistindo o jogo de futebol, estão usando bastante a internet. Então, eu acho que eu sou de humanas, eu acho que eu não sou de exatas, assim. Mas eu faço faculdade de psicologia e eu percebo muito isso. E olha que eu tô com um grupo, assim, que tem uma amiga que é farmacêutica, outra tem mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Então, é um pessoal bem inteligente que eu estudo. Aí a gente vai estudar, elas estão o conceito, a explicação e o exemplo que o professor deu. Eu estou relacionando com a minha prima, com o filme que eu vi, colocando uma música, sabe, assim, uma necessidade, é um pensamento arborizado muito gigante que eu tenho. Eu vou relacionando tudo com tudo e aí eu já estou viajando. E aí, ao longo da vida, eu fui desenvolvendo estratégias, porque, infelizmente, a gente não vai encontrar sempre ambientes que a gente possa, né, usar todo o nosso potencial, né? A educação no Brasil, infelizmente, está a anos-luz do que deveria ser. Então, eu tento escrever na aula que o professor vai falando para me ajudar a me concentrar melhor. Mas agora, com o iPad, com o tablet na mão, o professor está falando de um cara, eu já estou pesquisando se o cara era suíço, a mulher do cara, o que eles produziam, quem era o amigo deles. Então, eu vou desenvolvendo estratégias para me concentrar, né? Eu vou tentando, né, escrever, vou tentando focar. Tirar nota não é aprender. Tirar nota é fazer o que o professor quer para passar. Aprender, você aprende para você, para a vida, e isso é meio separado da escola. Outro dia também tive uma conversa com meu filho, a gente estava chegando à conclusão de que você tirar 7 ou 10 é a mesma coisa. O único resultado que você vai conseguir é passar de ano, passar, né, no estágio, né? Então, são reflexões e a gente tem que focar. Atualmente, eu estou focada em conseguir meu CRP, não é nem o diploma de psicologia, é a carteira do conselho para poder atuar, e eu sei que eu vou precisar fazer muito curso por conta, né, que a faculdade só não dá conta da faculdade de psicologia. E com relação às crises existenciais, eu percebo que está pegando gente, assim, não só superdotados, mas inteligente no mundo todo, né? Porque o mundo está muito ruim, né? Muita coisa errada acontecendo, muita injustiça, né? Então, realmente, eu acho que é uma questão difícil de lidar com filhos, porque é difícil explicar por que umas pessoas moram embaixo da... E assim, acho que quando, por exemplo, eu tenho 43, quando eu crescia, você sabia que alguns tinham dinheiro, mas não tinham o acesso que tem hoje. Você não sabia que o jogador de futebol estava naquela festa, que ele era dono daquela mansão, era um pouco mais controlado o que a gente ficava sabendo, né? Hoje a pessoa já entra no mercado de trabalho sabendo que ela nunca vai ganhar o que um Neymar ganha, né? E realmente eu acho que tá todo mundo meio desesperançoso e meio numa crise existencial geral por causa disso. Aí... Simone, é muito bom ouvir você falar. Que bom saber que você vai ser colega aí da gente. Você já vai ser psicóloga em breve ou você já é psicóloga e só está procurando CRP agora? Não, falta 2 anos. Eu estou indo para o 4º ano da faculdade.
Ah, bacana. Precisando de qualquer suporte, estamos aqui Tá dentro e bom, fora do obrigada. espaço. Mas, ó, dois pontos, assim, interessantes que me chamam a atenção, assim, dessa temática que a gente está falando. Primeiro, essa questão do pensamento arborizado como sendo algo, né, de natureza muito prática, assim, na vida do superdotado, e o ponto que me chama a atenção também é como que esse raciocínio, ele se apresenta. Até trazendo um pouco do que a Natália falou, porque isso é interessante, porque se a gente também traz uma leitura do pensamento arborizado para, de alguma forma, a gente, como é que eu posso dizer? É porque, assim, tá confuso até para mim conseguir organizar, mas vou tentar. O seguinte, o pensamento arborizado tem essa característica, como a gente falou, de arborizar, né? De ser em arborescência, de quase ser rizoma, né? Que para quem já viu aí a lógica das raízes, elas meio que você não sabe onde começa um, termina o outro. E aí, para o superdotado é muito fácil a gente fazer isso. Aí, usando até a frase que você usou de se você tá ali na aula, às vezes o professor falava um nome, aí o nome, sei lá, era um nome estranho, aí eu, qual é a nacionalidade dessa pessoa? Aí ia procurar, ia ver a história, aí já ia... Então, por exemplo, o Byung-Chul Han, que eu adoro ler, né, o livro Sociedade do Cansaço, para mim é um livro atemporal e eu recomendo muito, se você não ler, Ele lerem. é fantástico. Eu estava recomendando esse livro num grupo hoje. Então, eu recomendo não, em todos os domingo. cantos. Aí, quando eu estava, por exemplo, falando sobre esse livro, quando eu vou conversar com alguém sobre determinado assunto, automaticamente já vem essa arborescência para falar sobre a vida dessa pessoa, para falar, por exemplo, que ele tem um olhar de filósofo e sociólogo, mas ele não tem um olhar psicológico. Então, ele chama, por exemplo, no livro dele de doença neuronal, né, para falar de transtornos psicológicos. Então, e aí, ao mesmo tempo, existe essa característica também da gente acabar tendo comportamentos disfuncionais, que seria, por exemplo, essa perspectiva de múltiplos pensamentos que se, digamos assim, desorganizam ao invés de organizar. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente for falar da arborescência, né, da gente, porque também acontece da gente arborizar tanto para o bem, quanto foi o caso da Natália falou, que aí fica muito, inclusive, dentro do aspecto da ansiedade, né, da ansiedade até do sentido do transtorno de ansiedade, que muitas vezes as pessoas até vão ter a perspectiva de pegar o TAG ou transtorno de ansiedade social, que a pessoa fica pensando em quais são, por exemplo, a agorafobia, né, que é a perspectiva da fobia de lugares abertos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade social e que seja agorafóbica, por exemplo, ela vai ficar pensando, por onde é que eu saio aqui? Então, esses múltiplos pensamentos não necessariamente são arborização, mas se forem arborizados, vão ser muito potencializados, que foi o que eu acho que a Natália trouxe quando ela falou de assim, eu tenho um pensamento, e aí vem, e aí multiplica, né? E aí eu acabo, inclusive, fazendo... Aí a arborização do pensamento, ela acontece, não é nem necessariamente nessa primeira linha, mas no momento que a gente começa a se julgar tomando aquelas atitudes. Ai, mas se eu fiz isso, eu vou ser burro. Nem que apareça na mente que a gente não sabe nem qual é. Né? Exatamente. Eu preciso sair para resolver alguma coisa. Antes de eu fazer a finalização formal, eu vou deixar aberto de novo a chamada para vocês. Fiquem tranquilos para conversa madrugueira. Próximo tema. Crise existencial. Ótimo. Se vocês quiserem, na próxima sessão, eu posso ler para vocês, porque, assim, dos meus 19 anos, foi um momento, assim, que foi um baque gigantesco, assim, para mim, porque eu meio que saí do ensino médio, eu estava com o livro da Ana Beatriz, do Mentes Inquietas, e eu achei que eu tinha TDAH, né? E aí eu começou a explodir na minha cabeça, assim, várias perguntas e respostas com esse pensamento arborizado, e eu tive uma crise de pânico muito forte. E aí, nessa crise de pânico, eu simplesmente travei, assim, eu falei, não consigo mais ficar aqui. E aí, ao invés de ser acelerado, eu meio que ia ser, digamos assim, atrasado, né? Eu ia ficar com... Só que aí, eu meio que parei de estudar mesmo, eu não consegui mais permanecer na sala de aula, e aí, para me cuidar, eu fiquei em casa e tudo, tentando imaginar qual seria a estratégia. Aí, no ano seguinte, eu não estudei, acho que eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos assim, parado. E aí, mais ou menos no ano seguinte, foi que eu procurei a alternativa da CPA, né?
E aí, depois dessa CPA, eu tive uma depressão muito grande, porque assim, eu fiquei, tá, agora eu sou formado. Primeira coisa que eu sou, terminei meu ensino médio, quem é que eu sou? O que é que eu vou fazer aqui agora? E aí veio uma crise existencial muito grande, que culminou em alguns textos que acabou que minha mãe guardou, os textos que eu escrevi com 19 anos, dessas crises existenciais, de quem que eu sou, por que que eu tô aqui, que eu não me encaixo nesse mundo. E eu acho que se esse for o tema, eu posso trazer para vocês o que eu escrevi, porque, de certa forma, eu achei muito interessante também para descrever um pouco, se isso não for cuidado, o que é que acontece. Então, por sorte, minha família sempre não foi aquela família de botar dedo na Felipe, cara, humilhar e tudo. eu preciso só interromper, que eu preciso realmente sair. Tranquilo, Gente, valeu. eu não vou fechar a live, podem ficar tranquilos, só vou tirar a gravação. Tranquilo. Obrigado pela participação. Neurodiversidade consciente, estamos todos felizes aqui. Próximo tema, crise existencial, sejam felizes. E sem crise. Haha, piada horrível. Valeu.